Que é essa que estamos vivendo, principalmente para nós que temos o privilégio, a honra de sermos chamados de pai. É verdade, e eu quero trazer aqui mais uma reflexão sobre essa questão do pai aqui, porque no próximo domingo vamos celebrar e temos que celebrar muito esse dia. Mas eu vou falar de um homem de Deus, mas que fracassou como pai. E esse texto me é mostrado aqui em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, e diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aqui está falando de um momento tão tenso na vida de Davi, quando o seu filho Absalão morreu. A gente sabe que Davi, ele foi tido, nos dado ali este adjetivo de ser o homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Ele foi sim um homem de Deus, mas como homem, já tem essa expressão, ele errou. E ele errou talvez ali onde talvez não poderia errar, se eu posso dizer assim, que é com o seu filho. Quando a gente vê aqui a trajetória de Davi, nós vimos que ele foi um grande guerreiro, ainda que ali como um filho adotivo de Saul, ele se deu bem, ele não fracassou como rei, mas ele fracassou como pai. Por quê? Na sua linha de trajetória ali também como pai, nós vamos ver que ele mudou a sua responsabilidade paterna. O que nós aprendemos aqui? Ele, sempre muito ocupado com as coisas do reino, sempre ocupado ali com Israel, toda essa condição, ele esqueceu-se ali de cuidar dos problemas dos seus filhos. Esqueceu de chegar junto em Aminon, por exemplo, esqueceu de chegar junto em outros filhos, porque ele estava sempre pensando por fora. Davi, na sua linha de fracasso como pai, ele não disciplinou, ele não puniu exemplarmente ou devidamente a Aminon. Aminon era aquele filhinho protegidinho, Aminon era aquele filhinho ali que, não, deixa assim mesmo, ele é bagunceirinho mesmo, deixa quieto, ele é agitado. Davi não o disciplinou como deveria, sempre também trazendo um quezinho ali de predileção a Aminon. Tanto é que Aminon, lá no final, a gente sabe que ele estuprou a sua própria irmã. Então, por quê? Ele sempre teve ali esse benefício ali de ter a mão do rei passada sobre a cabeça. A trajetória de fracasso de Davi, sendo um homem de Deus, se deu quando ele não conseguiu ver o ódio ali de Absalão para com o seu irmão e não estabeleceu a paz entre os seus filhos. Davi, ele falhou quando ele também não conseguiu perdoar o seu filho, especialmente Absalão, que aí ele agora, no texto que eu li, chorou a morte dele. Davi, ele não conseguiu, talvez tenha sido um dos maiores erros, ele não conseguiu passar ali a sua própria fé para aos seus filhos, porque alguns tiveram problema, Aminon, Absalão. Então, nós vamos ver que o resultado desse fracasso se deixou quando Davi, para poupar a sua vida e a vida ali de todos da cidade, quando ele teve que, vazar do trono dele de Israel, ele teve que entregar o trono. E quem assumiu? Foi Absalão. Aquele filho que ele não perdoou, que ele manteve-se distante, que ele o manteve ali durante 2 anos sem olhar para ele, foi esse mesmo homem que, tomado por conselhos malignos de quem queria derrotar Davi, de quem queria envergonhar Davi, Absalão se uniu a Aitofel, que era o seu, o avô lá de Batseba. Ele teve que conselhos errados e com esses conselhos tomou a cidade de Davi e queria até mesmo matar Davi. Por quê? Vergonha ali foi estabelecida. Absalão, filho, tomou as mulheres de Davi. Ele quis possuir para exatamente aplacar aí essa derrota ali vexatória a esse homem, que era o homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Por quê?
porque os nossos filhos, eles têm, sim, claro, essa necessidade de afeto. Há de se estabelecer ali esse equilíbrio entre aquilo que nós tomamos do nosso tempo para o trabalho, para a busca do sustento, para a administração dos nossos recursos. Claro, isso é importantíssimo, mas sem prescindir ali da qualidade de tempo para com a casa, para com a família. Aqui nós vamos ver que os nossos filhos, muitos deles que têm problemas com a aparência, nós vamos ver aí essa molecada hoje, toda ela se cortando, essa molecada toda aí hoje vendo aí aquele monte de tatuagem cobrindo a pele. O que a gente aprende psicanaliticamente? É uma não aceitação da sua aparência, é por isso que se cobre inteiro, talvez, de tatuagem. Aqui o texto nos mostra exatamente essa vaidade de um filho que queria chamar a atenção do pai. Esse filho que ganhou um amor barato do pai. Então, por isso, nós temos que pensar que Deus, enquanto nosso Pai perfeito, Ele não nos retira o seu amor, como fez com Davi. Mostrou isso para Davi, que não retirou o seu amor sobre a vida dele. Deus mostrou a Davi que ele não retira a disciplina e também ele não disciplina com ira. Ou seja, essa disciplina com ira, ela se torna agressão. Então, por isso que o pai, ele não pode abrir mão desse amor, ele não pode abrir mão da disciplina, mas também não pode fazê-la com ira. E uma vez que contra, a nossa própria vontade. Um pai, ele é tão carinhoso, ele é tão afetuoso, mas ele é tão firme que ele consegue conquistar ali as coisas dos seus filhos, ali com poucas palavras, com olhares, mas por quê? O coração está junto. Aqui Davi errou como pai, ainda que fosse um homem de Deus, porque ele aprendeu com Deus e nós devemos aprender também com essa história, porque Deus, ele sempre vai nos estabelecer limites. Um pai estabelece limites para os seus filhos. Um filho não pode tudo. O pai não pode comprar o afeto dos seus filhos, porque o pai sempre vai nos prevenir e nos advertir. Vimos hoje uma geração de pais que querem ser homens de Deus, querem ser bem-sucedidos, mas são aqueles pais que estão perdidos. Pais que não sabem o que vai acontecer lá na frente, porque não conhecem o presente, não conhecem a rotina do filho. Antigamente, os nossos pais diziam para nós, olha, você se fizer assim vai dar errado. Ele já sabia, porque estava conhecendo a nossa rotina e a nossa presença. Então, por isso, você que está aí do outro lado nos assistindo, saiba que Deus, Ele nos procura para nosso benefício e está sempre disposto a perdoar-nos quando nós voltamos. Davi errou nisso, mas ele já havia aprendido isso com Deus. E talvez aqui, quando Absalão morreu, tenha sido tarde demais esse choro de revolta, esse choro aqui de desespero de Davi, quando ele disse que até por ele poderia morrer. Foi tarde, mas hoje você, pai, você, mãe, você, filho, você tem a oportunidade de consertar aí os seus relacionamentos familiares. É hora de você, dali, aplacar a sua ira com o amor, aplacar a sua ira com a caridade, com o perdão. É assim que nós nos estabelecemos, com essa expressão mais fantástica do cristianismo. E é assim que nós mostramos que somos filhos de Deus, quando amamos o outro também. Então, hoje, vamos ficar por aqui nessa reflexão. Davi, um homem de Deus, mas fracassou como pai. Então, hoje, as Escrituras nos são dadas exatamente para a gente virar essa chavinha, para sermos homens e mulheres de Deus, também bem-sucedidos enquanto pais, porque família é o sonho de Deus. Fechado? Vamos orar então? Deus, eu quero orar pelas famílias da nossa nação. Eu oro pelo pai, que daqui a alguns dias comemorará aí o seu dia. Oro pela mãe, oro pelo avô, pela avó, pelo filho, pela filha, enfim, que o vínculo familiar seja ali estabelecido de uma forma muito mais estreita, que, Deus,
aqueles que nos assistem agora possam ter o tempo do hoje para consertar aquilo que precisa ser consertado, para não esperar o amanhã, porque não sabemos se o teremos. Por isso, Deus, eu quero pedir que a Tua boa mão venha sobre, ó Deus, os nossos telespectadores. Que a Tua boa mão, ó Deus, alcance cada um dos meus irmãos, ó Deus, alcançando-os aí talvez nas suas maiores necessidades. Não sei se uma cura física, não sei se uma cura emocional, eu não sei, ó Deus, talvez no restabelecimento aí de um casamento, ó Deus, na reintegração de um filho ao lar, na liberação de um perdão. Que hoje, ó Deus, essas marcas sejam vividas e testemunhadas para a glória do Teu nome. Eu abençoo, Deus, o nosso país, abençoo a nossa nação, abençoo, Deus, a família brasileira. E, claro, também, como sempre eu faço, abençoo, Deus, a nossa TV, a Rede Super, que sempre nos promove, sempre nos delega aí, ó Deus, esses privilégios aí de levar essa palavra tão rica e sempre eficaz, que nunca volta vazia sem cumprir o propósito pela qual foi designado. Age em nós e através de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.